Olá, muito bom dia a todos. A graça de nosso bom Deus nos tem dado vida, saúde, condição de podermos falar um pouquinho mais de Sua palavra. Espero que vocês sejam abençoados, fortificados na fé. Palavras versus atitudes. Bem, suponhamos que alguém diga alguma coisa e faça outras coisas contrárias ao que ele diz. Com que é que você julga aquela pessoa? Pelas atitudes ou pelas palavras? Então, palavras são úteis, são necessárias, mas as atitudes validam aquelas palavras ou as tornam inúteis. Ser e não apenas aparecer que é. São coisas do dia a dia das nossas vidas. Eu dizer que sou alguma coisa e, na verdade, não mostrar que sou através de atitudes, de ações, me torna como um mentiroso ou seja um hipócrita. É diferente de ser e apenas parecer que é. Então, eis aí uma grande questão. Nós encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, verso 9, um episódio, o qual nós chamamos a atenção para ele, que pouco se fala sobre este episódio, mas que ele vive hoje em prática demais dentro das igrejas. Então, todas as pessoas que estão em igreja, somente quem faz uso da palavra, pregadores, pessoas que têm dons, cantores e assim sucessivamente. O capítulo 8 de Atos fala sobre o evangelho sendo pregado em Samaria. Veja bem, naquele dia, Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então veja bem como que as coisas aconteceram. Houve uma perseguição, então a perseguição tirou a comodidade dos irmãos ali. E eles então, fugindo desta perseguição, foram dispersados. E nisso, então, eles iam por toda parte anunciando a palavra. Descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade. Agora veja o verso 9, onde nós estamos começando a nossa conversa nesta manhã sobre este assunto. Ser e não apenas parecer que é. Estava ali certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizia ser um grande homem. E todos o atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. Eles o atendiam porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Meus irmãos, nós vemos isso demais.
As pessoas atendendo a homens e não a Deus, sendo iludidas, enganadas, pensando que aquele homem é alguma coisa. Na verdade, é tudo hipocrisia. É isto que estava acontecendo ali. E nós encontramos isto hoje. Quando a gente descobre, na verdade, quem é aquela pessoa e que espírito está levando aquela pessoa a aceitar a glorificação, a se tornar um ídolo. Por que as pessoas não percebem que aquela pessoa recebe a honra que não deveria receber para si engrandecer diante do povo e parecer que é realmente um anjo de Deus, quando na verdade não é? E as pessoas não percebem, não veem. Então aquele homem estava ali, dominou todos. Ô Brasil, acorda. Isto acontece em todos os campos da vida. Pessoas que não são aquilo que dizem ser e as pessoas têm medo de colocar eles à prova com a palavra. Põe à prova com a palavra. Descubra se aquele ciclano, aquele fulano é realmente alguma coisa. Mas só porque prega. Mas é um falso. Na verdade, ele escraviza as pessoas. Mas ali, pela graça de Deus, chegou Filipe. Então Filipe conseguiu mostrar, se não mostrou a todo mundo, que aquilo ali não valia nada. Então aquele homem, ao ver aquilo, Filipe, ele próprio então creu. Veja a vantagem. Ele reconheceu que ele não era aquilo que o povo dizia que era. E arrependeu-se. Porque a Bíblia diz, creu até o próprio Simão e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe. E quando ele viu aquelas coisas que Deus através de Filipe fazia, ele ficou atônito. Agora, Deus sabe como fazer. Então ele abre os olhos das pessoas as quais devem sair desta fonte de idolatria formada, criada há muitos anos, há 50 anos no Brasil. E graças a Deus que você que está ouvindo isso, não é você que abriu seus olhos, não, você teve os olhos abertos. Deus, pela sua misericórdia, fez com que algo sucedesse e seus olhos se abriram. Então, voltando, a pessoa parece ser e não é. E outros não parecem ser e é. Às vezes nós ficamos iludidos com o que o fulano foi. O fulano foi uma bênção, ele foi um cristão autêntico, ele foi muito usado por Deus. Mas a questão é esta. Não é quem foi. Mas agora é conosco. Mas o que eu sou agora? Se nós analisarmos a história bíblica dos heróis da fé, aquilo é para um incentivo, conforme Paulo escreveu em Hebreus capítulo 11. Aquilo é um incentivo para nós hoje, que estamos lutando pela mesma fé. Agora, as pessoas não estão lutando pela mesma fé que Filipe lutou, que Pedro, que Paulo, estão lutando para defender seu sistema religioso. A questão está aí. Quantos hoje estão
lutando pela fé que uma vez foi dada aos santos, lutando, pregando a mensagem da cruz, mas estão pregando a mensagem de um homem que torceu a mensagem da cruz. Agora, para isso acontecer, ele tem que às vezes ser usado para fazer algumas coisas, para chamar a atenção. Agora, o que chamou a atenção dos irmãos lá de Filipe em relação a Paulo? Capítulo 1 de Filipenses, versículo 12 a seguir. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior avanço do Evangelho. O que foi Paulo? Ressuscitou muitos mortos, ressuscitou, abriu os olhos aos cegos. Tudo isso acontecia. Mas ele diz: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas cadeias, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Uau! Não foram os milagres que Paulo realizou no nome de Jesus, que deu ânimo para aqueles irmãos, que fizeram com que toda a guarda pretoriana conhecesse a Cristo? As minhas cadeias. Então você só vê gente querendo ser grande. Profetas, visões, e tudo anti-escriturístico. Mas o povo não procuram a originalidade da palavra. Então veja aqui que levou aqueles irmãos a tomarem ânimo. Vou repetir. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior avanço do Evangelho. O que foi? A perseguição, o sofrimento, as cadeias, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas cadeias, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então as pessoas querem basear a vida cristã com prosperidade, com números, com dinheiro, com grandes templos. Isso aí não é dizer a aprovação de Deus. Ah, não, mas Deus está ali. Será? Não é o que parece ser que é. Então, para mim, eles tomaram aquelas coisas, falaram, eles podiam dizer, Paulo acabou, agora é um prisioneiro, só vive apanhando, sofrendo. Cadê Paulo? Ele chegou a dizer, Paulo o velho, você ficou o velho, se acabou, né, Paulo? Mas quanto mais Paulo sofria, mais ânimo os irmãos recebiam. Está vendo que coisa? Ele não apenas parecia ser um mensageiro, um profeta de Deus, não. Ele tinha convicção de onde ele tinha recebido as coisas. Ele não precisava de plagiar nada de ninguém. Tudo que ele ensinava, ele recebeu direto do Senhor. Ele não pediu opinião para Pedro, João, qualquer outro dos apóstolos. Ele recebeu direto. Ele não precisou de pregar livro de Clarence Clark. Ele não precisou de pegar livro de Ellen White. Ele não precisou de pegar livros de outros, Charles Russell e tantas outras coisas. Ele não precisou, não. Ele recebeu direto e depois saiu e a condição dele levou os irmãos a tomarem ânimo. Agora eu te pergunto. Eu pergunto para mim, se você quiser tomar para você, você toma. Isso que estou fazendo me aproxima de Deus ou me afasta? Esse é o meu culto racional. Eu tenho que raciocinar, pensar.
Ah, mas você não precisa de entender, você não precisa, só tem que crer. Se você estiver crendo no mensageiro do diabo, sabe por que fez isso? Se você estiver crendo no Simão Mágico, porque a Bíblia relata, ele era tido como um grande homem, grande poder de Deus, e ele fazia as coisas ali só com mágica. Mas o povo então estava dizendo que ele era um grande homem de Deus. Essa questão de grande homem de Deus não dê honra para ninguém nesse ponto não. Examine as Escrituras. Ame a você, a sua alma. Porque se você não examinar as Escrituras, você não está amando, você não está cumprindo o mandamento de Deus. Você não está amando a você mesmo. Porque a Bíblia está aí para nós examinarmos as Escrituras e basearmos a nossa fé no que está escrito, não que o fulano, beltrano, ciclano, seja qual for fazedor de milagres está falando. Examine as Escrituras. Errais não conhecendo as Escrituras. A gente tem que sempre repetir isso. Então eu me pergunto, o que estou fazendo me aproxima de Deus ou afasta? Então eu tenho que ter um raciocínio aí. De que estou baseando para mim estar falando aqui hoje para vocês? É no que eu acho? Não, não pode ser. Tem que ser no que a Bíblia é. Deus abençoe a todos os meus irmãos, minhas irmãs em todo o Brasil e no mundo. Que Ele lhes dê saúde, acima de tudo saúde espiritual, entendimento das Escrituras. Em nome de Jesus Cristo. Amém.